Olá, boa noite. A Rede Globo e as TVs Cabo Branco e Paraíba realizam, a partir de agora, o debate com candidatos ao governo do estado da Paraíba. Estamos ao vivo aqui no Intermares Hall, na cidade de Cabedelo. Também estamos ao vivo no portal G1 Paraíba e nas rádios CBN de João Pessoa e Campina Grande. Esta será a oportunidade ideal para você, eleitor paraibano, conhecer melhor os projetos de cada candidato que pretende administrar este estado pelos próximos 4 anos. Foram convidados para este debate, de acordo com a lei, os candidatos dos partidos, coligações e federações que têm pelo menos 5 representantes no Congresso Nacional. A posição dos candidatos aqui no nosso estúdio foi definida por sorteio, feito previamente, na presença de representantes de todos os partidos. E comigo aqui estão Nilvan Ferreira, do PL, João Azevedo, do PSB, Veneziano Vital, do MDB, Pedro Cunha Lima, do PSDB, e Adjane Simplício, do PSOL. Este debate conta com recursos de acessibilidade como linguagem de Libras, audiodescrição e closed caption. Agora, atenção, gente, ofensas pessoais e acusações que atinjam a honra e a dignidade dos adversários não vão ser aceitas. No momento em que um candidato se sentir ofendido, deverá levantar a mão para pedir direito de resposta. Aí, esse pedido será analisado por mim, com a ajuda da nossa equipe de produção, e poderá ser aceito na hora ou depois. A gente vai atualizando isso para vocês. Se o pedido for aceito, o candidato que tem ofendido terá 1 minuto para falar, mas, olha, eu tenho certeza de que o público que nos assiste em toda a Paraíba não verá em nosso debate nenhuma ofensa pessoal. Nenhum candidato poderá exibir qualquer tipo de documento, panfleto ou equipamento como celular para a câmera. O candidato que falar fora da hora será alertado por mim, mas eu também tenho a convicção de que isso não vai acontecer essa noite. Agora a gente vai entender qual é o mecanismo desse debate. Veja aí. O debate terá 4 blocos. No primeiro e no terceiro, os candidatos fazem perguntas com temas livres. No segundo e quarto blocos, os candidatos vão fazer perguntas de acordo com temas determinados por sorteio, feito por mim aqui ao vivo. No primeiro e no segundo blocos, todos os candidatos vão perguntar e ser perguntados uma única vez. Nos outros 2 blocos, todos os candidatos continuam com o direito a perguntar uma vez, mas um candidato poderá ser escolhido para responder até 2 vezes. Os tempos do debate são os seguintes: 30 segundos para a pergunta, 1 minuto e 30 segundos para a resposta, 1 minuto para a réplica e 1 minuto também para a tréplica. No quarto bloco, também haverá tempo para as considerações finais de cada candidato. Vocês viram que as regras são bem simples, o principal é candidato perguntando para candidato o tempo todo. Nós recebemos aqui alguns convidados para assistirem presencialmente ao debate, aqui no Intermares Hall. Eles ocupam um espaço único e não será permitido qualquer tipo de manifestação durante as minhas falas e a fala dos candidatos. Mas agora, gente, e somente agora, eu gostaria de pedir a participação dos nossos convidados, uma salva de palmas aos candidatos que participam desse momento tão importante da nossa história da democracia aqui da Paraíba. Então, mais uma vez, obrigado a todos vocês, nossos convidados, pela presença, e obrigado principalmente aos 5 candidatos que estão aqui. Vamos começar o debate? Vamos começar para valer agora. Este primeiro bloco, como eu disse agora há pouco, é com tema livre. Todos perguntam e todos respondem. Nós já fizemos o sorteio previamente na presença dos assessores. Quem faz a primeira pergunta é Veneziano Vital. Candidato, por favor, pode assumir o seu lugar aí no nosso púlpito. A sua pergunta é para quem, candidato? João Azevedo. Candidato João Azevedo, por favor. Bom, o senhor tem 30 segundos para fazer a sua pergunta, que contam a partir de agora. Primeiro, eu quero dar as boas-vindas a você, cumprimentar a todos os paraibanos que nos assistem, saudar aos postulantes e à postulante e dirigir a pergunta a João. João, de cada 10 promessas que você fez em 2018, 7 não foram cumpridas. Eu pergunto a você, como candidato à reeleição, você se sente confortável, bem,
de, tendo prometido e não cumprido 70% das suas promessas, pedir o voto de novo ao paraibano? Candidato, eu fui o terceiro governador do Brasil que mais cumpriu suas promessas, dentro do plano que nós apresentamos como plano de governo em 2018. A Paraíba avançou muito nesses 3 anos e 10 meses, 9 meses que nós governamos. Eu tenho plena convicção de que a Paraíba de hoje é muito melhor na saúde, é muito melhor na educação, é muito melhor no cuidado com as pessoas. E lembrando que nós tivemos durante 2 anos uma pandemia que a Paraíba teve extrema competência para enfrentar, onde não faltou leito nenhum de UTI, onde não faltou leito de enfermaria, onde a Paraíba tirou nota 10, dada pelo IPEA no enfrentamento, e que levou vacina para o braço dos paraibanos, protegeu, salvou vidas e que, evidentemente, além disso, tivemos a capacidade de fazer um programa de investimentos na Paraíba acima de 2,5 bilhões de reais, só investimentos em obras de infraestrutura. Então, esse foi um governo que efetivamente construiu, cuidou das pessoas, avançou, e isso é inegável. É evidente que alguns programas deixaram de ser executados, e eu não nego, eu como governador, não nego de que a Paraíba precisa avançar ainda mais. E nós vamos fazer isso, sem sombra de dúvida, para que a gente continue transformando esse Estado. João, quem estabeleceu esse levantamento foi o portal G1, do Sistema Globo. Eu vou citar alguns exemplos, João. O arco metropolitano da capital você prometeu, não fez. Você prometeu o viaduto do Cristo, não fez. O polo turístico na capital está parado. Em Campina Grande, o centro de comercialização calçadista, você prometeu, não fez. Para o Sertão, o terceiro eixo do Vale do Piancó para acessar a transposição do São Francisco, você também não fez. Das 9 vilas olímpicas prometidas por você, não foi feita, não foi entregue uma única. João, você foi um governador nota 3, porque de cada 10 promessas que você assumiu em 2018, você só realizou 3. A Paraíba e os paraibanos desejam um governador de compromissos, mas de compromissos que sejam realizados. E é exatamente isso que, com a minha experiência, nós vamos fazer como governador. Candidato, o senhor tenta confundir a opinião pública quando mistura obras federais com obras estaduais. Várias dessas obras citadas são obras de responsabilidade do governo federal e não do governo estadual. Você deveria ter colocado emendas no orçamento da União, aliás, do orçamento secreto, que você foi campeão de emendas, para fazer obras como a entrada do terceiro eixo do Piancó, e que é uma obra de responsabilidade do DENOX, até porque 85% dela é realizada dentro do Ceará, não é na Paraíba. Então, não pode ser executado pelo governo do Estado. A Paraíba avançou. A Paraíba fez com que esse Estado se orgulhasse na educação, quando ganhou prêmios nacionais, na saúde, como eu disse, que ganhou o prêmio nacional, na gestão fiscal, porque é rating A pelo 2º ano consecutivo, coisa que o único estado do Nordeste que conseguiu isso na sua história. Essa é a verdadeira página a ser contada da história da Paraíba nesses 3 anos e 9 meses que nós estamos à frente do Estado. Ok, candidatos, muito obrigado por essa primeira participação. E eu convido agora a candidata Adjane Simplício para fazer a primeira pergunta dela aqui nesse debate. Candidata, a senhora vai perguntar para quem? Eu gostaria de conversar com o Nilvan. Candidato Nilvan. A senhora tem 30 segundos para fazer a sua pergunta. E o seu programa, Nilvan, dialoga de alguma forma com a revogação da caderneta da gestante editada esse ano e que é considerada uma aberração nacional e internacionalmente, porque retrocede nos direitos das pessoas que gestam e avança na revitalização de ações violentas dentro da obstetrícia. O que você pensa sobre isso e como você se coloca com sua proposta de plano de governo? Candidato, eu acredito que esse tema é um tema suscitante, tem tudo a ver com a saúde, com um momento muito importante em relação à geração da vida. Eu sou um homem extremamente contra o aborto, defensor da vida desde a sua concepção, e não tenho qualquer tipo de argumento justificativa
que possa me fazer defender qualquer tipo de modalidade de aborto. Nós temos, claro, no nosso programa de governo, uma atenção básica à questão da gestante, e nós vamos priorizar esse tema, desde a gravidez, fazer parcerias importantes no sistema de saúde, inclusive chamando os municípios para ser parceiro na construção de uma política pública de gestão que possa fazer com que a mulher na gravidez tenha todo acesso ao sistema de saúde. Hoje a gente tem na Paraíba, no governo de João do Imposto, a mulher consegue fazer a ultrassonografia para descobrir o sexo da criança quando a criança já está chamando papai e mamãe, já tem nascido, porque a saúde não anda, apesar da propaganda do governo de que a saúde é as mil maravilhas. Eu tenho Taperoá, por exemplo, que as crianças não nascem em Taperoá porque não tem maternidade, a grande maioria nasce na BR, em direção a Patos ou em direção a Campina Grande, é um verdadeiro absurdo. Então, essa questão, para nós, é tida como prioridade, num momento importante da vida das mulheres na gestação. Então, entendo que o senhor está se comprometendo com a revogação dessa caderneta da gestante, que foi proposta do seu desgoverno esse ano, e que, como eu disse, revitaliza ações de violência contra a mulher, ações de violência obstétrica. Essas ações de violência obstétrica, elas dizem de violência física, moral, violência sexual, inclusive, e violência verbal. Mas, em especial, essa caderneta ela revigora práticas que são discutíveis dentro da obstetrícia, como a manobra de Chrysler, como a episiotomia, que imputam violência extrema às mulheres. Então, nós, mulheres organizadas no Movimento pela Saúde das Pessoas que Gestam, defendemos que essa caderneta seja abolida para recuperação ou um compromisso de fato com a saúde materna. O governo que eu defendo, Adjane, é um governo comprometido com a vida. O governo Bolsonaro é um governo comprometido com a vida, inclusive é alvo de críticas de setores da esquerda, ao qual você faz parte, porque é um presidente que assume claramente uma postura. Nós temos um presidente hoje que assume publicamente que é contra o aborto. Você é uma mulher que eu admiro muito, uma mulher que defende a vida, defende a concepção mais importante da nossa existência. Você devia, inclusive, votar em Bolsonaro, porque a sua defesa da vida é algo que me leva a crer que, por defender tanto a vida, defender concepções importantes na existência humana, você está votando no presidente errado, porque o Lula é a favor do aborto, o Lula está com uma concepção diferente da que você tem colocado em todos os debates em que participa comigo. Então, eu te faço aqui um convite respeitosamente, vota no Bolsonaro, que ele é a favor da vida e é contra o aborto. Ok, obrigado, candidatos, obrigado, candidato Nilvan, candidata Adjane, e como eu tinha explicado antes, o sorteio da participação dos candidatos foi feita previamente, então agora é a vez do candidato Pedro Cunha Lima para se dirigir aqui ao centro do nosso palco. A caixinha aí caiu, mas não tem problema nenhum, pode colocar com calma aí no cinto, candidato. Bom, para quem que é a sua pergunta? A professora Adjane. Professora, candidata. Boa noite, professora Adjane, meus cumprimentos aos demais candidatos, boa noite a você que nos acompanha nesse importante instante. A Paraíba perde competitividade por cobrar mais impostos do que os estados vizinhos. Eu quero aqui deixar um compromisso do nosso governo, a gente não vai cobrar um centavo a mais de imposto do que os outros estados, até porque isso não é inteligente. Existe um temor muito grande da cobrança retroativa a partir das operações feitas pelo PIX. Como é que é a sua visão em relação a esse tema? Penso eu que esse temor ele não se configura como real, né? Porque não tem nenhuma atitude ou nenhuma postura que tenha sido, de fato, evidenciada ou defendida legalmente. Penso que também é importante trazer para a perspectiva do povo paraibano que privatizar o Estado ou assumir posturas de parceria público-privada com a finalidade de privatizar o Estado não significa, de fato, alcançar a qualidade. A gente pode alcançar a qualidade, especialmente se a gente se comprometer em investir nesse Estado, fazer com que esse Estado ofereça os melhores serviços possível, com a melhor qualidade possível para a nossa população.
Essa perspectiva de Estado privatizado como sendo eficiente é um elemento que precisa ser combatido desse discurso político que vem operando nas perspectivas liberais e neoliberais do nosso país, né? São perspectivas que, inclusive, fragilizam as relações de trabalho e, com isso, obviamente, fragilizam as relações econômicas e deixam de fazer com que o Estado cresça e seja forte. Pensamos, nós do PSOL entendemos que seja muito necessário que a gente faça um enfrentamento e um esclarecimento trazendo bem nítido o que significa uma proposta de economia que, de fato, fortaleça o povo da Paraíba, que fortaleça a economia e fortaleça o Estado. O setor produtivo vem passando por um momento muito desafiador, né? Para além da dificuldade de ter que lidar com uma burocracia sufocante, né? Um poder público que, além de não ajudar, ainda atrapalha, né? Para além de uma carga tributária altíssima, e no nosso estado a gente perde competitividade por cobrar mais imposto do que os estados vizinhos. Um exemplo é a geração da energia solar. No Nordeste, apenas 2 estados cobram o ICMS da energia solar. A Paraíba é um deles. É ilógico fazer isso, né? Não tem sentido. E existe uma preocupação, sim, das operações que foram realizadas através do PIX, de maneira retroativa, ter uma tributação. A gente tem que ter sensibilidade. Quem está mantendo um empreendimento em pé já está passando por um momento muito difícil. Então, deixo uma garantia, não haverá cobrança retroativa dessas operações feitas através do PIX no nosso governo, e a gente vai diminuir essa burocracia e vai ter um olhar muito rigoroso para não cobrar mais impostos do que estados vizinhos. O foco para nós de revitalizar e oxigenar a economia da Paraíba é trazer benefícios e formas de incentivo para que as pequenas empresas, as pequenas e médias empresas possam crescer, possam se ampliar e, de fato, gerar emprego e gerar economia. E trazer também como foco o investimento na agricultura familiar. A gente entende que isso, de fato, coloca o Estado numa relação competitiva e numa potência econômica a ser alcançada. Trazer o que é de recurso público acumulado e trazido nas divisas do ICMS e dos impostos que são recolhidos, para serem colocados exatamente onde a população precisa, onde os pequenos e médios investidores estão sedentos de alternativas que, de fato, incentivem o crescimento e que se responsabilizem com essa economia forte da Paraíba. Obrigado, candidata. Obrigado, candidato. Eu convido agora o candidato João Azevedo. É a sua vez de perguntar, candidato. O senhor vai perguntar para quem? Pedro. Então, o candidato Pedro de volta aqui ao púlpito. O senhor pode fazer a sua pergunta. Candidato, o senhor tem tratado muito do tema educação e muitas vezes citado até o orçamento da UEPB. Entretanto, no seu mandato, o senhor não disponibiliza absolutamente nenhuma emenda para ajudar a UEPB, dentro de uma lógica, com certeza, da privatização do ensino, que o senhor pensa que é o melhor caminho, assim como você pensa também na privatização da CAGEPA. Por que você não investe na UEPB como deveria, inclusive na sua terra, Campina Grande? Primeiro, João, fazer uma correção. Destinei, sim, emendas para a UEPB. Depois, lhe dizer que eu falo do orçamento da UEPB sempre e insistentemente, fazendo um comparativo com o orçamento da Assembleia Legislativa, que para mim não faz sentido, existe uma corrupção das prioridades, uma inversão das prioridades. Na frente da Assembleia tem pessoas dormindo numa praça, dormindo na rua. E o orçamento da Assembleia é de 339 milhões de reais. E eu fico me perguntando se eu vou ser o único candidato a tocar nesse tema, até a coragem de botar o dedo na ferida. Isso está errado. Está na hora da gente consertar isso. Como deputado federal, desde 2015, eu nunca aceitei ficar com auxílio moradia, um direito que o deputado tem. Está errado, tem que ter uma nova visão, uma nova mentalidade. Está na hora, né, o secretário de Estado ter direito a 3 carros, um Creta, um Cerato, um 4x4. E eu digo isso, João, não para lhe atacar, eu não estou aqui para atacar ninguém. Eu quero atacar um modelo, que eu não consigo conviver passivamente com pessoas passando fome. Na Paraíba, de cada 3 crianças, 2 estão fora da creche porque não tem vaga. Na Paraíba, mais de 60% das crianças não aprendem a ler e escrever na idade certa, porque a gente não tem um investimento que se deveria, formação de professor, e escola caindo aos pedaços. A Paraíba foi um dos últimos estados a reabrir escola na pandemia, outro equívoco gravíssimo. Então, eu falo desse comparativo por colocar minha visão de mundo. Eu quero defender
aquilo que acredito para mudar. Candidato, a última emenda que o senhor colocou foi em 2016 para a UEPB. O governo do Estado investiu na UEPB, nesses 4 anos que nós estamos governando a Paraíba, 1.260 bilhões de reais só com duodécimo, sendo que desse valor, mais de 50 milhões foi acima do duodécimo. Nós investimos na UEPB e UFPB em 152 editais que nós publicamos, 170 milhões de reais para pesquisa, para bolsa de estudos, seja de pós-graduação, de pós-doutorado. Esse investimento que nós fazemos, e dentro da própria UEPB, como reformas lá em Lagoa Seca, em Catolé do Rocha, demonstram a forma respeitosa com que a UEPB é tratada. Agora, é preciso que, verdadeiramente, a gente demonstre isso na prática, não apenas no discurso de que quer uma UEPB melhor, mais forte, e, evidentemente, não ajudar. Eu acho que você tem um papel importante como deputado, para ajudar, e não o fez. Essa é a verdade. Vamos falar de prática. Desde 2015, eu nunca aceitei ficar com auxílio moradia, como falei. Também fui um dos únicos deputados que renunciou à aposentadoria especial de deputado. Eu fiz o repasse do auxílio mudança, outro direito que, para mim, não deveria existir. Eu faço o repasse mensal desses auxílios para entidades, projetos sociais. Eu fiz um corte no gabinete de mais de 5 milhões de reais. Isso porque, se a gente tiver essa visão, e essa é a visão que faz falta no governo do Estado, porque o governo poderia ter investido muito mais na UEPB se tivesse a coragem de enfrentar esse tema, enxugar essas secretarias excessivas. O governo gastou mais de 200 milhões de reais com aluguel de carro, faz um corte nisso. Gastou mais de 50 milhões com gasolina, mais de 14 milhões com telefonia. Então está na hora de uma visão mais moderna, uma visão mais conectada com o tempo que a gente está vivendo. As pessoas estão exigindo isso. Você que está em casa, eu tenho certeza que você exige isso, não aguenta mais carregar esse peso. Então eu busco fazer a minha parte, coloquei a emenda para a UEPB e tenho colocado essa visão de mundo. Candidatos, muito obrigado. Eu convido agora o candidato Nilvan Ferreira, que vai fazer a última pergunta desse bloco. E, candidato, pela nossa dinâmica aqui, o senhor obrigatoriamente tem que perguntar para o candidato Veneziano Vital. Candidato, hoje, quando se discute Paraíba para a partir do próximo ano, um tema bastante suscitante é a forma como o próximo governador vai tratar o servidor público. Nós temos aí problemas muito sérios, PCCRs que precisam ser atualizados, outros que precisam ser estabelecidos, categorias que sofrem. E eu queria saber do senhor qual será o seu perfil de gestor em relação ao servidor público do Estado da Paraíba. De respeito, eu tive uma experiência, e graças a Deus, exitosa em Campina Grande, quando, durante 8 anos, nós implantamos todos os planos de cargos, carreiras e remuneração para todas as categorias. Além disso, nós estabelecemos um calendário de pagamento dentro do mês trabalhado. Nós fizemos 12 concursos públicos e chamamos mais de 7 mil servidores. Então, por experiência própria, e é fundamental que o meu amigo e minha amiga que está em casa faça essa avaliação, quando eu tive a oportunidade de demonstrar em relação aos servidores, assim o fiz. E não será diferente se chegarmos e haveremos, com as graças de Deus, de conduzir os destinos do nosso Estado. Nós vamos fazer concursos públicos para o Estado, principalmente para a segurança pública, há uma defasagem considerável. Nosso compromisso é de 4 mil novos integrantes entre homens e mulheres. Nós vamos fazer o plano de cargos, carreira aos trabalhadores da educação que tiveram o empurrar com a barriga por parte do atual governo João Azevedo. Nós vamos respeitar os policiais civis que recebem os piores salários. Compromisso de pagar dentro do mês trabalhado, de respeitar o serviço público e ter o servidor como uma pessoa fundamental para que nós qualifiquemos, descentralizando e, acima de tudo, levando a qualidade do serviço desejado. Você continua sendo engraçado, Veneziano, porque, mais uma vez, você acha que as pessoas que estão em casa, elas não conseguem fazer a lapidação dos pensamentos em relação a posturas. Tudo que esse aqui que está do meu lado fez de ruim para o servidor público, você compactuou até 60 dias atrás. Você dizia que ele era o melhor governador que a Paraíba já teve, Joãozinho do Imposto, que está aqui.
Você não se levantou para reclamar do salário da polícia, dos enfermeiros, que agora brigam pelo piso, para os professores do PCCR, a Polícia Civil PCCR, o sócio-educativo, o pessoal da Fundac, e a sua experiência também como prefeito de Campina Grande, para o servidor público também foi um desastre, né? Você deixou o salário atrasado quando foi prefeito de Campina. Se pesquisar no Google agora, salários atrasados em Campina Grande, o primeiro nome que aparece é o seu. Então você, me desculpe, mas não foi uma boa referência no trato com o servidor público em Campina Grande. Nilvan, quem não deve ser levado a sério porque falseia as informações é você. O candidato que diz que faz 60 dias nós estamos em campanha na condição de candidato pelo MDB e PT. Leva as pessoas a sério, Nilvan. Em Campina Grande fui eu que estabeleci o calendário pagando dentro do mês trabalhado. Eu fiz 12 concursos públicos, Nilvan. Procure você saber e pesquisar. Esse é o compromisso de quem pagava dentro do mês trabalhado, de quem implantou os planos de carreira e remuneração. Nilvan, eu participei agora das 2 maiores vitórias nesse último semestre, que foi exatamente a vitória para os agentes comunitários de saúde, na condição de presidente naquele instante, trabalhando a interlocução, como também o fiz para os enfermeiros. Paraíba e Campina Grande me conhecem, e é exatamente porque aqui estou, com a tranquilidade de trazer, de ter sido testado e demonstrar o respeito para com o servidor, que haverei de demonstrar também para com os mesmos da esfera estadual. Candidatos Nilvan Ferreira, Veneziano Vital, obrigado pela participação dos senhores. E chegou ao fim este primeiro bloco, nós faremos agora um rápido intervalo, bem rapidinho mesmo, e voltamos daqui a pouco com uma nova rodada de perguntas e respostas. E aí o tema das perguntas será determinado, sorteado aqui por mim para os candidatos. O debate vai esquentar ainda mais, então não sai daí que a gente volta já já. A Rede Globo e as TVs Cabo Branco e Paraíba estão apresentando o debate com candidatos ao governo da Paraíba. Nós também estamos ao vivo no portal G1 Paraíba e nas rádios CBN de João Pessoa e Campina Grande. Aqui no Intermares Hall, nós temos também convidados que estão ocupando a parte de cima aqui, assistindo ao vivo a este debate tão importante e a quem eu mais uma vez agradeço a presença. Bom, neste bloco nós vamos a mais uma rodada de perguntas e respostas. Todos perguntam e todos respondem. Só que agora, gente, o tema é determinado por sorteio. Tem vários temas aqui. Vou sorteando e, a partir desse tema, o candidato faz a sua pergunta. Então, vou sortear o primeiro tema, tá? Peguei aqui da nossa urna, digamos assim. Olha, o tema é... Ops, desculpem. O tema é meio ambiente. Acho que você consegue ver direitinho aí da sua tela. Tema é meio ambiente. E, pelo sorteio realizado anteriormente, o candidato que abre essa rodada é Veneziano Vital. Candidato, por favor. Então, a pergunta sobre meio ambiente, a quem o senhor vai dirigir essa pergunta? Eu queria me dirigir e me dirijo ao João Azevedo, candidato João Azevedo. Ok. A questão de meio ambiente lida diretamente com investimentos em saneamento básico. E aí eu volto a insistir. Não houve compromisso de sua parte, João, para que nós resolvêssemos definitivamente a questão regular de abastecimento em muitos municípios e diversas regiões. Vou citar o Curimataú, que você paralisou as obras da Transparaíba, e o terceiro eixo para o Vale do Piancó, que deveria, sim, ter a participação do governo do Estado. Por quê, João? Primeiro, a primeira coisa que se precisa ter em política e fazer política é com a verdade. Se você visitar as obras da adutora do Curimataú, ela está em plena execução. É uma grande obra que vai levar a segurança hídrica para 18 municípios da região do Curimataú. Nós estamos licitando a adutora do Cariri com recursos do Banco Mundial, porque esse estado tem uma gestão fiscal que lhe permite contrair empréstimos, inclusive internacionais, e vamos fazer a adutora do Cariri, que está nesse momento em licitação.
nós não paralisamos nenhuma obra. Absolutamente não paralisamos nenhuma obra. Na área de meio ambiente, se você for até o Rio Paraíba, você vai ver que nós estamos fazendo o replantio de 500 hectares de matas ciliares do Rio Paraíba, criando o que nós chamamos de fábrica de água, para que a gente possa ter verdadeiramente a proteção ambiental naquela região. Nós estamos preparando planos de manejo para diversas APAs aqui nesse estado. Ou seja, investimentos em saneamento estão sendo feitos, inclusive em Campina Grande, a sua cidade, aqui em João Pessoa. Nós estamos com investimentos de 206 milhões de dólares em segurança hídrica e saneamento. A universalização aqui do esgoto de João Pessoa está já hoje com o projeto pronto e em execução dentro do Banco Mundial. Essa é a verdade dos fatos, veneziano. É preciso trabalhar com a verdade. João, a verdade não é a sua, é a verdade de quem sente. Por exemplo, a Transparaíba já deveria estar sendo utilizada, João. São 3 anos e 10 meses. Houve uma paralisação, não houve o sequenciamento. O povo do Curimataú sente, e sente muito. Lá para o Vale do Piancó, quando você tenta transferir, e é muito do seu costume, transferir responsabilidade para os outros, você deveria, como governador, ter buscado, junto ao governo federal, parcerias, inclusive colocando recursos. João, você não tem a humildade de reconhecer o que nós fizemos. Como senador da República, nós pusemos para os 223 municípios recursos, e todos conhecem, de forma aberta. Nós temos que trazer, acabar com o isolamento hídrico, investir. O desmatamento em nosso estado aumentou 147%. O desassoreamento não ocorre porque não há gestão ambiental eficaz, João. Essa é a verdade que o paraibano conhece. Candidato, a transposição de São Francisco, só pelo eixo leste, já atende a mais de 1 milhão de pessoas com águas do São Francisco, colocadas através de sistemas que nós implantamos. O eixo norte, hoje, já atende, inclusive, com a grande adutora que nós fizemos, a toda a cidade de Cajazeiras, permitindo que a segurança hídrica também tenha chegado àquela cidade. Esses investimentos que nós estamos fazendo em adutoras, eles são reais e que muda o perfil. Dentro de pouco tempo, com 2 anos, estaremos com a segurança hídrica de todos os municípios da Paraíba. Esse é um grande sonho que nós estamos realizando. Eu não tenho dúvida nenhuma que a Paraíba continuará avançando, porque sabe qual é o melhor caminho. Quem tem competência, quem conhece, sabe como fazer ações desse tipo. São mais de 2,5 bilhões de reais sendo investidos na infraestrutura desse estado para oferecer também segurança hídrica. Candidato veneziano, obrigado. Candidato João, o senhor é o próximo a perguntar, então, se quiser, pode ficar logo aí. Eu vou sortear aqui o próximo tema, o tema da próxima pergunta. E o tema é corrupção. Tá? A quem o senhor vai perguntar, candidato? Candidato Pedro. O senhor pode fazer a pergunta. Candidato, a transparência é a melhor forma de se evitar qualquer problema de má gestão. Nós estamos hoje, o estado da Paraíba, com um sistema extremamente avançado de transparência pública, colocando o estado no 6º lugar no Brasil em termos de transparência pública. Qual é a sua proposta para continuar fazendo com que o cidadão tenha as informações corretas do uso do dinheiro público? O cidadão hoje, João, não tem essa informação. Isso não é correto. Se você que está me acompanhando agora entrar no site de transparência do governo do estado, você não aguenta passar ali 10, 15 minutos, porque as informações que estão ali estão feitas para esconder aquilo que o governo do estado realiza, né, do acesso do cidadão. Quais são os imóveis alugados pelo governo do estado? São alugados a quanto? São alugados para quê? Pertencem a quem? Quais são os contratos por inexigibilidade de licitação, por dispensa de licitação? Você entra no site e você não encontra. Quantas secretarias são, quais são os funcionários que estão ali, recebem quanto, você não encontra essas informações. Quanto custa a Granja Santana, que é o palácio do governador, que no ano da pandemia gastou mais de R$1 milhão de feira? Você não vai encontrar. Para fazer esse levantamento tem que ser um trabalho exaustivo, com pessoas que são especialistas na área. Então, hoje a Paraíba não tem
uma transparência que atenda a essa necessidade de combate à corrupção. Tanto é que a gente vê novos episódios, o mais recente foi na SUDEMA, né, de uma apuração do GAECO de vendas de licença ambiental. Aliás, a SUDEMA que precisa funcionar muito melhor, quem empreende sabe o tempo que tem que esperar, né, e agora com essa ação do GAECO. No nosso governo, eu tenho uma ideia e me animo muito em poder colocá-la em prática, que é chamar o FCG, né, delegar essa função para a Universidade Federal de Campina Grande, que já tem a expertise, basta ter a coragem, a determinação de acioná-los, convidá-los, que eles vão fazer uma transparência real, uma transparência ativa, que leve a informação para o cidadão de fato. Candidato, cada centavo desse Estado está disponível no portal da transparência. Basta digitar o CPF de alguém, CNPJ de uma empresa, que você vai ter a informação sobre qualquer pagamento que se faz no Estado. As informações com relação à granja estão disponíveis. O candidato, ele pensa que a granja ainda é do tempo, talvez da lembrança que ele era criança, que frequentava a granja, quando aos finais de semana tinha as festas, churrascadas, feijoadas, jogos de futebol com amigos. A granja hoje é um ambiente de trabalho, até porque nós já iniciamos agora a reforma do Palácio da Redenção para transformá-lo num museu da Paraíba, que vai ser, na verdade, aberto ao povo, para que o povo possa conhecer. A transparência pública é fundamental. E quem estabelece esse ranking de transparência pública é a Controladoria Geral da União, não somos nós. Os dados estão lá e estão disponíveis efetivamente para qualquer cidadão ver. A Granja Santana vai virar um parque público. Não há mais espaço, no tempo que a gente vive hoje, para existir um lugar que seja a residência oficial do governador. O governador de Minas Gerais, Romeu Zema, percebendo isso, já fez. Lá em Minas Gerais já não existe mais uma residência oficial. Então, ao invés de ficar falando do passado, talvez por não ter o que falar de mim, da minha postura, e estou em um segundo mandato de deputado federal, pude presidir a Comissão da Educação, foi nesse momento que a gente conseguiu aprovar o novo Fundeb. No ano de 2018, entre os 513 deputados, pude colocar a bandeira da Paraíba no primeiro lugar. Um trabalho sério, dedicado, honesto, íntegro. Então, talvez por isso você fique querendo levar o debate para o passado. Vamos levar o debate para o futuro. Levar o debate para o futuro é transformar a Granja Santana num parque público. Vou ter o maior gosto do mundo, eleito governador, de fazer com que aquele espaço relevante, grande, tenha acesso, seja permitido para o acesso de todo paraibano que queira usufruí-lo. Ok, candidatos, obrigado. Candidato João Azevedo, obrigado. O próximo a perguntar é o senhor, candidato Pedro Cunha Lima. Se o senhor quiser continuar aí, já pode. E o tema que eu sorteio agora está aqui. São as políticas de inclusão social. O senhor vai perguntar para quem? Professora Adjane. Candidata Adjane, então, vai responder uma pergunta sobre políticas de inclusão social que eu acabo de sortear aqui. A palavra é sua, candidato. Professora Adjane, a gente ainda tem que lidar com a desigualdade social gritante. A gente, infelizmente, não consegue oferecer oportunidade em educação, né, para as nossas crianças, para os nossos jovens. A minha maior motivação de disputar esse governo é fazer, na Paraíba, o governo da educação. Qual é a sua visão de política pública, de gestão na educação, para que a gente possa fazer, né, com que esse universo aconteça com eficiência? Bem, candidato, eu acho que é importante a gente trazer também outros elementos que contribuem com a inclusão social. Um deles, por exemplo, é a garantia da seguridade da Previdência, que o senhor, no seu mandato, votou contra, né? A permanência da Previdência, a redução dos benefícios, isso quando da reforma da Previdência. Então, penso que, nesse ponto, já houve uma falha, um fracasso com relação a essa questão da inclusão social. As pessoas com deficiência estão tendo mais dificuldades de conseguir, aliás, grandes dificuldades de conseguir seu afastamento. E com relação à educação, eu entendo, e nós entendemos, o nosso programa dialoga exatamente com isso, que é necessário que o Estado assuma esse compromisso de se colocar num combate extremo e inegociável contra o racismo, contra a homofobia e contra a misoginia, que é estruturante dessa sociedade que atravessa a escola. Então, é necessário que um programa de educacional sério se comprometa com o combate a essa cultura, que são culturas de violências.
Um dos principais programas do nosso governo será o programa Alfabetização na Idade Certa, algo que o Ceará já faz há mais de 10 anos. No que consiste esse programa? Distribuir material de alfabetização para todos os municípios. Os 223 municípios paraibanos precisam receber a ajuda do governo do Estado para alfabetizar as suas crianças. Tem que ter formação para o professor de segundo ano. A gente tem que repartir o ICMS, é outra coisa que o Ceará já faz há bastante tempo, já mostra que dá resultado, e eu não sei por que a Paraíba ainda não copiou esse modelo. Mais de 8 estados no Brasil já copiaram esse modelo. Repartir o ICMS com o município com base no desempenho em alfabetização. A Paraíba é o segundo estado no Brasil com pior índice de analfabetismo. Então, a gente vai premiar as escolas que entregam resultado, ajudar as que não estão conseguindo, infelizmente, cumprir com o seu papel, para que a gente, antes de qualquer coisa, faça o básico, que é ter vaga de creche e alfabetizar cada criança na idade certa. Essa é uma prioridade absoluta, será um dos programas principais do nosso governo. Obrigado, candidatos. Não, tem a tréplica, perdão. A senhora tem a tréplica. Obrigada. Tem um minutinho aí, perdão. Pensamos, inclusive, que é importante rever os investimentos em educação e é bom ficar atento, porque o programa Sobral é um programa de investimento em fundações privadas e a gente não tem essa intenção. Se é para melhorar a educação, a gente melhora investindo em formação, a gente tem parcerias com... Nós temos 3 universidades na Paraíba fortíssimas, públicas, que podem produzir e já produzem muita coisa com relação, muita ciência com relação a elementos de educação que, de fato, contribuam com a qualidade necessária que a gente quer para o setor público. Então, a nossa proposta, pensando em qualificar a educação, é investir o dinheiro na educação e não em fundações privadas que tentam surrupiar o dinheiro público e sobreviver às custas do trabalho do trabalhador e da trabalhadora que trabalha muito, ardentemente para tentar se aposentar e com toda a dificuldade do mundo, agora com esse estágio de desprevidência, estão todos fragilizados e vulnerabilizados. Agora sim. Obrigado, candidata. Obrigado, candidato. Eu vou sortear o próximo tema, o tema aqui da próxima pergunta, empreendedorismo. E quem eu convido agora é o candidato Nilvan Ferreira. Candidato, que pela nossa matemática aqui, né, pelo nosso mecanismo, o senhor tem que perguntar obrigatoriamente para o candidato veneziano Vital. Empreendedorismo, o tema da pergunta. Incentivar as pessoas a empreender é a saída para que a gente possa fazer com que o cidadão deixe de depender dos braços do poder público. Isso serve de uma forma aqui, agora, mas depois as pessoas vão querer a sua independência financeira. O que é que tem no seu programa de governo para fazer com que as pessoas possam empreender, que o Estado deixe de ser um mero cobrador de impostos e incentive as pessoas a ter o seu próprio negócio e gerar emprego? É uma das prioridades ao lado do combate à fome que eu assumi e que está na nossa carta de compromissos. O Estado da Paraíba tem mais de 250 mil desempregados. Nós temos e somos assolados por esta situação. E é exatamente para criar um ambiente onde o investidor se sinta atraído, é que nós vamos estabelecer comportamentos entre os quais criar o programa Empreender como agência, inicialmente com mais de 30 mil financiamentos, com uma carência de 4 meses, com uma cobrança de juros menor a 1%. Acessando ao BNB, acessando ao BNDES e tendo do governo do Estado uma participação como garantidor. Muitos cidadãos, milhares de cidadãos que têm inspiração para colocar o seu negócio, não têm acesso porque não têm a forma de garantir esse empréstimo. O Estado da Paraíba precisa ter esse comportamento. E essas linhas, essencialmente ou prioritariamente, estarão dirigidas às mulheres, às pessoas com deficiência e aos jovens, da forma como eu fiz em Campina Grande, gerando e atraindo investimentos como a AIC, que só ela hoje emprega mais de 9 mil pessoas. É esse comportamento, criar esse novo ambiente para que nós tenhamos emprego. A primeira questão para incentivar as pessoas a empreender é o Estado parar de ser somente cobrador de impostos. A gente não vai fazer com que nada disso funcione se continuar cobrando a mesma tributação que João do Imposto cobra, sufocando e asfixiando o setor produtivo.
É um governo que é um desastre na questão tributária. Reduzir ICMS, você tira as pessoas da informalidade, as pessoas vão ter treinamento através de órgãos convocados pelo governo em parcerias, para que as pessoas se profissionalizem, entendam como é um fluxo de caixa e se transformem em verdadeiros gestores das suas empresas. Esse programa Empreender, que não está servindo para praticamente nada, nós vamos pegar ele, metade do recurso do programa Empreender, nós vamos criar o Banco da Mulher, e as mulheres serão foco essencial também para manicure, design de sobrancelhas, que querem colocar o seu próprio negócio, e o Estado sendo um fomentador desse aspecto importante para o futuro desse Estado. Quando a gente fala em empreender, inarredavelmente nós temos que lembrar de um setor que emprega muito, ou que poderia empregar muito, mas que nesses últimos anos foi esquecido, que é exatamente o setor turístico, de diversas atividades correlacionadas. João Azevedo sequer recebeu o trade, quando ele, trade, pedia para dar sugestões. Nós temos que investir no turismo. Hoje o Estado da Paraíba investe 10 vezes menos do que o vizinho estado do Rio Grande do Norte. A promoção dos destinos da Paraíba quase inexistem. E nós podemos, porque temos essa vocação, aqui mesmo na nossa capital, o turismo de lazer, o turismo religioso. Eu tive a oportunidade de destinar, ao lado da senadora Nilda Gondim, mais de 33 milhões de reais para o Centro de Convenções de Campina Grande. Obras como a que eu citei, do Polo Turístico Cabo Branco, que poderia estar gerando oportunidades, não sai absolutamente do papel. Nós precisamos empreender dessa forma. Ok, candidatos, obrigado. Candidato Nilvan, se o senhor quiser permanecer, o senhor fica, porque o senhor é o último agora a responder. Eu vou sortear o tema é cultura e lazer, e eu convido a candidata Adjane para fazer a pergunta sobre esse tema, cultura e lazer. Candidato, houve um questionamento aí, só para não deixar nenhuma dúvida, ele era o único candidato que, pelo nosso mecanismo, a senhora poderia perguntar agora. E antes, se ele não fizesse a pergunta para o candidato Veneziano Vital, ele teria que perguntar para ele mesmo. Então, porque todos respondem e todos perguntam obrigatoriamente no bloco, senão fica um sem perguntar e um sem... Não pode ficar um sem responder e um sem perguntar. Tudo bem? Então, a senhora pode fazer a sua pergunta. Só lembrando o tema, então, cultura e lazer. Tá? Certo. Obrigado. Candidato, na pergunta anterior, o senhor debochou e brincou com uma situação que é muito grave com relação à saúde materna e não deu respostas, né? Penso que não é por aí o caminho, mas eu gostaria de saber, nesse momento, como a pergunta é sobre cultura, qual é a sua ação concreta para cultura e lazer para Paraíba? Eu não brinquei, não brinco com vida, não. Eu falei sério, eu sou contra aborto, eu defendo a vida. Isso é um tema que eu posso brincar em relação a qualquer outro tema, mas em relação a esse tema, eu não brinco, eu sou muito firme naquilo que defendo em relação ao tema que a senhora me perguntou, como também foi muito sério o convite que eu lhe fiz para votar em Bolsonaro. Candidata, a cultura e lazer tem tudo a ver com, primeiro, tem tudo a ver com a nossa juventude, tem tudo a ver com a produção de conhecimento, tem tudo a ver com um aspecto muito fundamental hoje, que inclusive é fomentador de geração de renda, de emprego, que é negócios no setor criativo. Esse Estado não tem uma política definida para a cultura, os editais eles são descontinuados de forma temporal, sai um ano o edital da cultura, de incentivo à cultura, no outro ano já não sai, passa mais 2 anos sem sair, e os que fomentam cultura, que na sua grande maioria estão lá no anonimato, não sentem a presença do Estado nessa questão específica de cultura. Na questão do lazer, é outro aspecto. Nós temos parques que, depois de pronto, são entregues às prefeituras, a iluminação não é cuidada. A Paraíba precisa definir uma política de cultura, valorizando a cultura anônima que estão espalhadas em todo esse estado, para poder a gente avançar nesse aspecto. Que o senhor goste de Bolsonaro, eu entendo, mas o senhor não trouxe essa pergunta para nenhum dos outros homens aqui no palco, em nenhuma das oportunidades. Para mim, isso é um deboche. Isso é uma expressão machista de sua posição e um limite explícito para poder discutir o que significa saúde materna. Em nenhum momento eu falei sobre aborto.
Eu falei seriamente sobre saúde materna, sobre uma questão que aflige as mulheres e sobre uma desresponsabilização do governo federal sobre a violência obstétrica que acomete as mulheres. E o senhor me responde, me acometendo mais violência. Com relação à cultura, nós do PSOL queremos ter o primeiro concurso público para a Secretaria de Cultura para realizar todas as outras ações que a gente entende que são necessárias. Mas o senhor deveria se envergonhar pela sua posição. Eu não aceito o convite para votar em Bolsonaro e também não lhe convido para votar em Lula, porque o senhor não corresponde a uma política de amor e de respeito. Não, eu não voto em Lula porque eu não voto em ex-presidiário nem ladrão. Eu voto num homem de bem, honesto, sem escândalo de corrupção comprovado no seu governo, que é o presidente Bolsonaro. Deixa eu falar, candidato, tenha calma. Então, eu não voto em Lula porque eu não voto em ladrão, condenado por 31 juízes, etc., que todo mundo já sabe, condenado em 3 instâncias, descondenado. É por isso. Sobre a questão das mulheres, não me cabe esse rótulo, sabe por quê? Porque na minha casa, eu sou pai de 3 meninas, já sou avô de Maria Cecília, sou casado e bem casado, e na minha casa eu sei conviver muito bem com as mulheres, é por isso que as mulheres já sabem, desde a televisão, quando a minha maior audiência, inclusive, está nas mulheres, as mulheres sabem muito bem do tratamento que eu dou a elas, em todos os aspectos de respeito e de defesa delas, quando eu precisei ser firme para defendê-las no meu trabalho. Candidato Nilvan, candidata Tijane, obrigado pela participação nesse bloco. E chegou a hora de mais um intervalo, tá? Mas a gente volta bem rapidinho com mais debate. O tema da pergunta volta a ser livre para os candidatos, eles escolhem o tema que quiserem para fazer perguntas. A gente volta já, não sai daí. Este é o terceiro bloco do debate com candidatos ao governo da Paraíba. Estamos ao vivo, direto do Intermares Hall em Cabedelo. Este debate também pode ser visto no portal G1 Paraíba e é transmitido ainda pelas rádios CBN de João Pessoa e de Campina Grande. Neste bloco, gente, os temas das perguntas voltam a ser livre, mas tem um detalhe, tem uma particularidade, tá? Todos os candidatos continuam com direito a perguntar uma vez, mas um candidato, qualquer um desses candidatos, poderá ser escolhido para responder até 2 vezes. Então, já sorteamos previamente quem faz a primeira pergunta, e é o candidato João Azevedo. Por favor, candidato, a quem o senhor vai destinar a sua pergunta? Professora Adjane. Professora Adjane, então, vai responder a primeira pergunta desse nosso terceiro bloco. Candidata, essa semana o Santander publicou um trabalho em que apresenta a Paraíba com um crescimento do PIB de 3,5%, acima da média nacional, em torno de 2,6%, e muito acima do Nordeste, de 1,7%. Quais são as estratégias para manter o equilíbrio fiscal do Estado da Paraíba nesse momento em que nós sabemos das dificuldades da economia no Brasil? Bem, a gente entende, nós do PSOL, programaticamente, que é necessário fortalecer os órgãos que lidam diretamente com o orçamento do Estado, o fisco, a controladoria, e a gente entende que fortalecendo esses organismos, a gente consegue manter um controle fiscal necessário para o Estado. Agora, João, é importante a gente poder dizer, e no outro debate eu falei isso com você, saindo na rua, onde que você consegue ver a sua política se concretizando? Aonde o PIB está chegando para a população? Aonde que o feirante está percebendo esse aumento do PIB? Aonde que o catador de lixo, o catador de recicláveis está percebendo o aumento do PIB? Né? É importante que esse equilíbrio, esse potencial do Estado, consiga alcançar as populações mais vulneráveis.
Esse PIB não corresponde a uma vida digna, esse PIB não dialoga conosco que está ali, que estamos no cotidiano do trabalhador e da trabalhadora assalariada ou subassalariada, com relações vulneráveis de trabalho, com relações precarizadas de trabalho. Então, o que a gente entende enquanto política necessária é, de fato, construir um PIB que corresponda a uma vida digna para essa população, a uma vida digna com essas pessoas que, de fato, sintam a política chegar. É importante entender que o PIB crescendo e associado a uma gestão fiscal eficiente, considerando que o Estado é rating A do Tesouro Nacional, é que permite que a gente tenha implantação de programas como o Tá na Mesa, programas como o Opera Paraíba, programas que levam e geraram durante esses 4 anos de mandato mais de 500 mil empregos e de saldo de empregos de carteira assinada mais de 50 mil, permite que o Estado efetivamente possa aplicar em políticas públicas de inclusão. É isso que efetivamente acontece quando se pensa em termos de um PIB que distribui a riqueza para a sua população. E ele é distribuído através das ações e obras que o governo consegue implementar. Então, pode ter certeza, a Paraíba inteira, que a gestão fiscal eficiente desse Estado, que se mantém dentro do que nós estabelecemos como planejamento, é que fará com que a diferença na vida das pessoas aconteça. Então, várias pessoas. E essa eleição me deu exatamente a oportunidade de conversar com muita gente na rua, porque a nossa política é feita assim, na rua, junto com os trabalhadores e as trabalhadoras. E as pessoas não sentiram essas políticas sociais que o senhor mencionou chegarem até elas. As pessoas mais vulnerabilizadas desse Estado, elas não perceberam. Nenhum dos programas que o senhor cita não chegaram. Várias reclamações sobre as escolas, muitas reclamações sobre as escolas, que não têm procedência, que não têm resposta imediata. E o senhor ainda fica apresentando várias e várias políticas que estão ainda carregando no sistema, sentindo ou apresentando uma necessidade de continuar, ou talvez uma chantagem com o povo paraibano para que, de repente, em algum momento, no próximo mandato, ao final dos 3 anos e meio, o senhor diga que será possível, só que não vai ser possível nova reeleição, né? Obrigado, candidato. Obrigado, candidato. Obrigado pela participação. Eu convido agora o candidato Pedro Cunha Lima, que é o próximo a perguntar nesse bloco de temas livres. O candidato pode perguntar sobre o tema que quiser. A sua pergunta é para quem? João Azevedo. João Azevedo, por favor, de volta. Um dos maiores desafios de qualquer governo é enfrentar a criminalidade. No atual governo, a gente vê um efetivo que vai diminuindo e um governo que também massacra o nosso policial. Como é que a gente consegue resultado em segurança pública se sequer aumentar o contingente o governo tem tido a capacidade de fazer e também desrespeitando quem investe uma farda para arriscar sua vida e nos defender? Mais uma vez, eu insisto na fala da verdade. Nós convocamos 1.150 policiais militares e colocamos dentro das forças. Nós estamos fazendo concurso para 1.400 policiais civis desse Estado. Nós somos reconhecidamente pelo Centro de Lideranças Públicas, associado à Fundação Getúlio Vargas, como o melhor sistema de segurança do Norte e Nordeste. Não é verdadeiro que nós pagamos os menores salários. Basta acessar o Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Não é verdade que nós temos o menor contingente em relação população com o número de pessoas na segurança. Basta acessar o Fórum Brasileiro de Segurança. É preciso, candidato, que a gente trabalhe com números verdadeiros, para que a população que esteja em casa possa minimamente acreditar nesse debate, no que nós estamos fazendo aqui. O senhor tratou do PIX aqui, quando, na verdade, isso é falso. A Justiça determinou que o senhor tirasse um vídeo onde o senhor fez uma fake news sobre PIX. PIX não é base de cálculo de imposto nenhum, todos nós sabemos disso. PIX é uma forma de pagamento. Então, mais uma vez, discutir política e fazer política sem tratar com a verdade dificulta a compreensão de todos aqueles que estão em casa. A segurança pública da Paraíba evoluiu. Nós temos uma redução de 80% em assalto a bancos. Criminalidade diminuiu na Paraíba. Esses números estão disponíveis no site do governo, basta acessar.
Há uma semana, João, eu me encontrei com um policial militar em Patos, um senhor vestindo uma farda. Eu perguntei para ele, você tem quanto tempo de polícia? Ele me respondeu, 44 anos. Ele está condenado a morrer trabalhando, João, porque se ele se aposentar, ele perde quase 50% do salário. Isso é uma realidade posta. Cada policial que você encontrar na rua está fazendo trabalho de 3. É outra realidade posta. Em 2011, o nosso efetivo na ativa era, sim, maior do que é hoje, porque nos últimos 12 anos, o governo do Estado da Paraíba desprezou essa obrigação básica, elementar, que é fazer concurso público numa velocidade maior para aumentar o efetivo. A gente se compromete em realizar concursos nessa velocidade e voltar a respeitar o policial. A gente não consegue fazer segurança pública com qualidade, massacrando um policial, impedindo que ele sequer se aposente. Candidato, esse governo que eu represento foi o que reduziu de 20 anos para 14 a possibilidade de um soldado chegar a terceiro sargento. Esse governo que eu represento foi o que fez o PCCR da Polícia Civil. Esse governo que eu represento foi o que fez reajustes de 74% e 147% nas horas extras que os policiais executam. Esse governo que eu represento foi que teve a condição de sentar com as 17 entidades representativas e eu, pessoalmente, conduzi essa discussão com cada um deles para que a gente encontrasse a melhor forma de caminhar e encontrando, logicamente, os caminhos dentro dos limites que o Estado tem. Então, verdadeiramente, é importante pegar os dados por quem fornece os dados corretos. Eu sempre digo que é muito fácil acessar o Fórum Brasileiro de Segurança, acessar o site do Governo do Estado, na Secretaria de Segurança, que tem atualizado diariamente o que acontece na Paraíba em termos de segurança. Essa é uma proposta e que nós confirmamos. Obrigado, candidatos. Eu convido agora o candidato Veneziano Vital. O senhor é o próximo a perguntar nesse bloco de temas livres. A sua pergunta vai ser para quem, candidato? Eu acho que a gente está com um problema no nosso... Eu Sim, convido voltou. o candidato Pedro. Ok, candidato Pedro. A sua pergunta, por favor. Pedro, nós temos uma realidade sob o governo desastroso de Bolsonaro de 33 milhões de pessoas passando fome. No estado da Paraíba, nós temos mais de 400 mil cidadãos, co-irmãos, passando fome. Nós temos uma experiência em Campina Grande que foi a de implantar restaurantes populares, cozinhas comunitárias, e o nosso governo será de combater a fome. Eu queria lhe ouvir a respeito de inclusão social. Esse, Veneziano, é um tema fundamental. É preciso ter, sim, programas de segurança alimentar e a gente se compromete em fazer esses programas, inclusive retomar programas que já existiram e que funcionavam muito bem e que, infelizmente, foram descontinuados, como é o caso do programa do pão e do leite. Já houve um tempo em que a Paraíba se distribuía 120 mil litros de leite por dia. Além de garantir segurança alimentar para as famílias que mais precisam, a gente incentiva uma cadeia produtiva, a gente fortalece vocações, a caprinocultura, ovinocultura. A gente precisa também ter um olhar de estabelecer políticas públicas que cumpram uma função dentro de uma assistência social, mas que também estimulem a economia, até porque o principal programa social é o emprego. E é por isso que a gente precisa retomar também uma competitividade. A gente precisa diminuir uma burocracia para atrair investimentos, tem que reduzir carga tributária, tem que ter uma postura ativa. Ter em São Paulo um cargo de diretor de atração de investimentos, para saber como é que está se movimentando as grandes empresas, microempresas também, e atraí-las para a Paraíba, gerando emprego, gerando riqueza, gerando renda, para que a gente consiga permitir que cada um tenha o sustento de sua família, o que cada um quer é uma oportunidade de trabalho. Essa é uma realidade dura que está presente no nosso Estado. A gente vai ter, sim, programas de segurança alimentar, mas também iremos, paralelamente, dar competitividade para aumentar a geração de emprego na Paraíba. Sem sombra de dúvidas, gerar oportunidade, garantir a emancipação financeira, a autonomia, é o que nós devemos sempre procurar e perseverar. Mas nós temos que enfrentar uma realidade atual. Até para que nós cheguemos ao ideal, nós temos que combater a fome. Nós temos um programa proposto de Paraíba Sem Fome.
merenda escolar, de janeiro a janeiro, finais de semana, nós vamos investir R$1 milhão, e digo isso me permito, com a autoridade de quem fez em Campina Grande. Eu votei, Pedro, e você sabe do respeito que tenho por você, mas eu votei a favor do Auxílio Brasil. Eu votei a favor do Auxílio Brasil, você não votou. E nós poderíamos, sim, demonstrar esse comprometimento direto. Nós vamos fazer isso. Não é possível que nós convivamos com 400 mil cidadãos no nosso Estado, passando efetivamente uma fome que nos condói. Eu votei a favor do Auxílio Brasil, sempre defendi o Bolsa Família, a transferência de renda é fundamental. O que houve mais recentemente foi o aumento do Auxílio Brasil tão somente no período eleitoral. Aí eu não consegui concordar, eu não acho justo. Chega a eleição, o político precisa de voto, aí vai lá e aumenta o valor do Auxílio Brasil. E janeiro chega. E as pessoas vão precisar de uma assistência. Dentro dessa votação do Auxílio Brasil, teve um destaque, que é a votação que detalha um pouco mais o texto. Nesse destaque se colocava que o auxílio seria permanente. Pode ir atrás, pode pesquisar. Nessa votação eu votei sim. Se fosse para aumentar, que a gente aumentasse de maneira permanente. Eu não acho justo, não acho correto que durante tão somente o período eleitoral se aumente esse valor. Vou sempre defender transferência de renda, é um programa fundamental, inclusive para garantir também segurança alimentar, algo que o nosso governo terá toda a sensibilidade e atenção. Obrigado, candidatos. Eu convido agora o candidato Nilvan Ferreira, que é o próximo a perguntar. Candidato, por favor. O tema é livre, o senhor pode fazer uma pergunta sobre o tema que quiser e pode perguntar quem quiser. Ao candidato João Azevedo. Ok. Candidato, na pandemia, muitas ações o Brasil inteiro procurou fazer. O governo federal fez esforço para mandar dinheiro para os estados, para socorrer as pessoas acometidas com Covid. Aqui na Paraíba, o estado foi levado, em nível nacional, a um escândalo que foi a compra de respiradores pelo Consórcio Nordeste. É uma boa oportunidade agora para o senhor falar um pouquinho sobre aquilo, o que foi que aconteceu que não chegou respirador. A compra feita pelo Consórcio Nordeste deu de cara com um mau empresário que tentou burlar a compra. Houve um processo na Justiça e está lá para ser ressarcido o recurso. Ponto final. É só isso. A Paraíba teve no melhor desempenho entre todos os estados do Brasil, apenas 4 estados do Brasil recebeu nota 10 dada pelo IPEA pelo enfrentamento da Covid. Aqui, nós não fomos negacionistas. Aqui, nós fizemos verdadeiramente o enfrentamento da Covid. Nós tivemos uma das menores letalidades do Nordeste. Nós fizemos com que leitos fossem abertos, vacina chegasse ao braço do cidadão e enfrentamos a pandemia com a ciência, com auxílio, inclusive, do Comitê Científico do Consórcio Nordeste. Então, essa é a verdade dos fatos. Não há o que se discutir quando se tem um processo. Infelizmente, existem mal empresários, você sabe disso. Existem empresários que tentam sonegar, existem empresários que tentam não entregar o produto e são processados. Esses empresários foram presos, a Justiça mandou soltar, mas eles foram presos e estão agora aguardando, evidentemente, em liberdade, que a Justiça determine o ressarcimento dos cofres públicos. É exatamente isso que aconteceu, nada mais, nada menos. Não houve participação do Estado da Paraíba. Isso foi uma licitação feita pelo consórcio, e você sabe disso, é completamente diferente do que você está tentando supor. João fica nervoso quando o assunto é isso, porque, João, eu sei os detalhes desse processo. Como é que você caiu na lábia, assim, de um empresário? Aquele esquema do Consórcio Nordeste, que é liderado, inclusive, por alguns segmentos da esquerda, liderado pelo governador da Bahia, que tem um PT, Carlos Gabas, lá por dentro, a CPI no Rio Grande do Norte trouxe elementos importantes. Você pagou os respiradores a uma empresa que não trabalhava com respirador, uma tal de Hemp Care, que trabalha com produto derivado de maconha. E você pagou via Pix, pagamento via Pix, esse dinheiro que o Estado até agora não teve sua devolução na integralidade, e você vem querer dizer aqui a Nilvan e a Paraíba inteira de meu Deus, de Jacques do Pandeiro, que foi algo normal, João? Ou você está pensando que a Paraíba
é tonta ou o povo da Paraíba é besta, João? Tem algo a explicar em relação a isso, e muita coisa. Essa sua forma jocosa de tratar os assuntos precisa ser deixada de lado, candidato. A gente tem que tratar as coisas com a seriedade que precisa ser tratada. É importante isso. Nós estamos discutindo aqui, num debate, a condição de alguém para que ajude o eleitor a fazer uma escolha sobre quem tem competência, sobre quem tem condições de governar o Estado. Então é preciso que as informações não sejam falseadas. Você tenta colocar isso para a esquerda do Brasil como se, por acaso, todo mundo da esquerda fosse corrupto, o que não é verdade, porque você se considera de direita e participa e está sendo processado por corrupção e sonegação de imposto. Então não me venha com essa tentativa de lição de moral. O que aconteceu, de fato, foi uma compra que efetivamente feita pelo consórcio Nordeste e que tem um processo na justiça a ser apurado. Essa é a verdade dos fatos, não tem outra coisa, não. E você não adianta insistir nessa pauta, porque você sabe muito bem de que o Estado tem transparência e... Obrigado. Acabou o tempo. Acabou o tempo. Obrigado, candidatos. Obrigado pela participação. Eu convido agora a candidata Adjane Simplício, que pode escolher para quem fazer a pergunta. O único candidato que a senhora não pode escolher, candidata, é o candidato João Azevedo, que já respondeu 2 vezes. Os outros, a senhora pode ficar à vontade e também com o tema da pergunta. Nilvan. Perdão? Nilvan. Certo. Nilvan, observando o seu plano de governo, eu vi que tinha um ponto chamado, anunciando que você se esforçaria com relação, se empenharia na construção da gestão democrática, mas não apresentou como essa ação se daria. Eu gostaria de entender um pouco a sua perspectiva de gestão democrática. Governador... E como isso impacta, não tinha terminado o tempo, e como isso impacta na construção da cidadania. O Estado tem um governador democrático, um governador que dialogue. A realidade que nós temos hoje no nosso Estado, Adjane, é que esse governo não dialoga com ninguém. Eu vou dar só um exemplo claro disso. Vamos pegar aqui o eixo do servidor público. Vou dar um exemplo claro. A Polícia Civil passou 6 meses discutindo com o João o PCCR. O governo incentivando, traga proposta, traga isso, traga aquilo. Terminou tudo, o governo fez o PCCR do jeito que quis, sem avanço nenhum na questão do final da carreira do policial, e toda a categoria, principalmente aquelas mais volumosas da Polícia Civil, reclamando. O governo não dialoga com o magistério. Nós temos há 10 anos o PCCR dos professores aí engavetado, e o governo tentou promover agora uma readequação, mas a tabela salarial que mandou foi uma vergonha. Os professores estão pedindo para retirar essa discussão. Nós temos um governo que não conversa, não dialoga, persegue prefeitos que não votam no governador. Eu vou dar um exemplo. Campina Grande, por exemplo, a nossa querida Campina, está há 12 anos, desde Ricardo Coutinho até agora, João, do imposto, penalizada, sofrendo um verdadeiro apartheid administrativo. A gente precisa começar um tempo diferente, de um governo que converse, com diálogo, independentemente do partido político. Tem que o governador, a partir de janeiro, chamar prefeitos para fazer parcerias e outros segmentos para conversar e construir o futuro. Mas, rapaz, aí tu quer propor um negócio desse, tu nem foi conversar nem com os professores no Sintep, nem com os professores da UEPB, com as propostas de educação, inclusive a gestão democrática, que é uma reivindicação dos 2 setores, que fazem parte da educação do Estado. Aí fica difícil, né? Mas vamos lá, na perspectiva do PSOL, a gente entende que o nosso programa, primeira prioridade é restituir a gestão democrática que foi abandonada no governo de Ricardo Coutinho, foi atacada, inclusive, e perpetuada a ausência da gestão democrática no governo do João Azevedo. Então, é necessário a gente reestruturar a indicação de gestores através da comunidade, fortalecendo essa comunidade também através do fortalecimento dos conselhos escolares, dos grêmios estudantis e trazendo as decisões da escola, assim como a fiscalização sobre se a política pública está acontecendo na ponta e através da própria comunidade escolar. Agora, Nilvan, não use a sua réplica para botar fake news, não. Fala a verdade. Eu sempre falo a verdade. É por isso que eu sou o homem de maior audiência na televisão desse estado e no rádio, porque as pessoas acreditam no que eu digo, porque eu tenho muita credibilidade, porque falo a verdade.
O Estado precisa dialogar, construir uma nova relação, Adjane. Eu, por questões de agenda, da minha correria para rodar o Estado inteiro, não foi possível dialogar com a UEPB e com o magistério, mas eu tenho sido, ao longo dos últimos anos, o homem que mais brigou e defendeu o professor, que defendeu a UEPB, que defendeu o pessoal da saúde, né, que estou agora garantindo que, independentemente da lei julgada no Supremo Tribunal Federal do piso da enfermagem, como o governo tem dinheiro para pagar o piso, a Paraíba vai pagar o piso a partir de 2023 aos enfermeiros, independentemente de interpretação jurídica daquilo lá. Então, é uma forma de dizer que esse Estado precisa mudar a postura. Obrigado, candidato. Obrigado, candidata. A gente faz agora mais um intervalo. Nós voltamos logo mais com temas determinados para as perguntas feitas pelos candidatos. É bem rápido o nosso intervalo. Fique aí que a gente volta já. A Rede Globo e as TVs Cabo Branco e Paraíba estão apresentando o debate com candidatos ao governo do Estado. Neste quarto bloco, vamos a mais uma rodada de perguntas com temas determinados por sorteio ao vivo aqui. Nós já sorteamos previamente quem faz a primeira pergunta. E assim como você viu no bloco anterior, um candidato poderá ser escolhido para responder até 2 vezes. Então eu vou sortear aqui o primeiro tema dessa etapa do nosso debate. E o tema que saiu foi desigualdade social. O candidato que abre essa rodada é o candidato Veneziano Vital. Então, o senhor pode escolher quem vai responder a sua pergunta sobre desigualdade social, candidato. João Azevedo. Candidato João Azevedo, por favor. João, esse tema é muito caro e de muita responsabilidade para todos nós. Afinal de contas, não há como negar. Nós temos 400 mil cidadãos passando fome. Nós temos mais de 250 mil cidadãos paraibanos desempregados. Eu queria ouvir de ti posicionamentos mais concretos em relação a iniciativas que você tenha tido durante esses 3 anos e 10 meses. O governo do Estado, esse governo que eu represento, mantém o programa Cartão Alimentação, que atende a 52 mil famílias. Paga o abono natalino para 534 mil famílias. Mantém um programa de segurança alimentar que fez com que a Paraíba fosse o estado do Nordeste que tivesse uma menor quantidade de pessoas em insegurança alimentar. Não que isso satisfaça. Eu gostaria mesmo que não houvesse necessidade de implantar um programa como nós implantamos, em que, na Paraíba, já atende a 148 municípios, só com o programa Tá na Mesa, fora os 10 restaurantes populares, fora o programa Prato Cheio. Nós temos programas que nós criamos, inclusive durante a pandemia, de auxílio às famílias que passavam necessidade durante a pandemia. A assistência social no nosso governo tem mantido um foco muito grande, não só com o Fundo de Combate à Erradicação de Pobreza, como com recursos próprios do Estado. São programas efetivos e que têm a sua continuidade dentro do nosso governo e fazendo uma diferença muito grande. O PIB que cresceu faz uma diferença muito grande para as pessoas que recebem o alimento, 1.300.000 refeições todos os meses. Para seu Luciano, que recebeu a estrada lá de Cepilho. É exatamente essa a questão que precisa ser colocada aqui no debate. Olha, João, não é verdade. Você festeja aquilo que não deveria ser festejado. 11% significa mais de 400 mil pessoas passando fome.
João Azevedo, eu perguntei no último debate aonde você tinha aplicado 1,5 milhão de reais que nós, enquanto senador da República, destinamos e está na conta do governo do Estado para a construção de uma segunda unidade em Campina Grande, e você não respondeu. Isso foi em dezembro. Nós, Lula e eu e Lula, nós vamos fazer esse combate. O presidente Lula terá uma feérica disposição para trazer de volta o prato de comer aos 33 milhões que estão sem ter esse direito, por força desse governo de Bolsonaro. E aqui na Paraíba, nós vamos fortalecer a rede de restaurantes populares, com cozinhas comunitárias, R$1 milhão, merenda escolar, de janeiro a janeiro. Eu digo isso porque fiz em Campina Grande, diferente de você, João. Candidato, quando eu cheguei no governo do Estado, tinha 4 restaurantes populares, hoje tem 10. E abrimos 148 restaurantes populares nos moldes do programa Tá na Mesa. Campina Grande tem um restaurante popular que funciona hoje porque o Estado banca. O Estado é quem banca o restaurante popular, não é a Prefeitura de Campina Grande. Essa é uma questão que precisa ser colocada, como eu sempre digo, nas nossas disputas eleitorais, sempre tratando com dados reais e verdadeiros. Continuo dizendo, um programa como o Prato Cheio, que é um programa feito em parceria com a Arquidiocese da Paraíba, que hoje está em João Pessoa, está em Campina Grande, está em Guarabira, está em Patos, atendendo a população que está em situação de rua. É dessa forma que nós enfrentamos essa situação, que eu não celebro e nem comemoro, porque eu acabei de dizer aqui que eu gostaria que nem esse programa existisse. Gostaria muito que todo mundo tivesse seu emprego, sua renda e sustentasse sua família. Enquanto há ausência do governo federal, o governo do Estado assuma a responsabilidade desse fato. Obrigado, candidatos. Candidato veneziano Vital, obrigado. Agora, candidato João Azevedo, o senhor é o próximo a perguntar. Se o senhor já quiser ficar aí, eu vou sortear agora o tema. Tá? O tema é educação. Tá aqui, o senhor pode escolher a quem o senhor vai fazer a sua pergunta. Candidata professora Adjane. Candidata Adjane vai responder, então, a uma pergunta do candidato João Azevedo sobre educação. Candidata, o resultado do IDEB saiu agora essa semana. E nesse resultado ficou constatado que a Paraíba teve o 3º maior crescimento do IDEB entre os estados. Que nós crescemos nesses 2 anos e meio de governo, porque a medição foi 21, mais do que os 3 governadores anteriores, que só cresceram 0,5, e nós crescemos 0,8 no IDEB. Qual a sua política real para continuar mantendo esse crescimento do IDEB? Parabéns aos professores e às professoras que fizeram todo o esforço para poder realizar as suas aulas, realizar o ensino, mesmo com a ausência do Estado. Parabéns por terem alcançado essa vitória de ter conseguido alcançar o IDEB, embora ele ainda não seja o ideal, a gente sabe disso. Mas, mesmo assim, a política que a gente dialoga e quer construir no nosso programa de governo, ela traz a necessária implementação de um programa que amplie, um projeto de educação que amplie, para além do ensino de português e matemática, que foi esvaziado pelo governo federal, outros elementos no currículo que discutam e construam cidadania, que construam tolerância, que construam uma perspectiva antirracista para essa sociedade e antissexista. Ela também é um programa também que se compromete com, de fato, a instrumentalização das escolas, com a estruturação adequada das escolas, e não apenas com uma passagem de tinta branca de cal nas salas de aula. É necessário que esses estudantes sejam respeitados e que tenham laboratórios nas escolas, que tenham programas de aceleração, de adequação de idade e série, que tenha conjuntos de ações que dialoguem com o crescimento do conhecimento desses estudantes. E a gestão democrática. Eu represento um governo que já investiu maciçamente na estrutura física das escolas, são mais de 200 escolas reformadas, são 93 ginásios, investimentos feitos exatamente no plano de carga e salário dos professores, pagando o 14º, 15º salário para esses professores. Nós fizemos com que a educação na Paraíba, através do suporte que nós demos, de distribuição de 260 mil chips durante a pandemia, de pagamentos de planos de telefonia para que os alunos tivessem acesso
a internet e o conteúdo gerado pelos professores, evidentemente, nós tivemos e fizemos com que o Estado da Paraíba batesse o recorde de aprovação no Enem e no SISU no último ano. Esse é o resultado real dessa educação na Paraíba, que eu tenho um orgulho muito grande. Eu sou o governador das 202 escolas de tempo integral, das 152 escolas técnicas. Essa é a verdadeira educação que nos orgulha. O senhor é o governador das escolas, dos depósitos de escola integral. A maior parte das escolas não tem estrutura para receber com dignidade os estudantes durante o dia inteiro. O senhor também foi o governador que distribuiu chips e computadores ao final da pandemia e que não supriu ao final da pandemia, senhor. Isso todos os professores e professoras da rede podem atestar. E os usuários também, os nossos usuários que devem ser ouvidos. É por isso também que o senhor é o governador que não investiu na gestão democrática das escolas e no fortalecimento dos conselhos, porque eles fiscalizariam com efetividade a aplicação dessa política na ponta, na escola. Outro elemento muito importante, o senhor também é o gestor que criou as escolas técnicas que não têm ensino técnico, vejam vocês, falta professores para a grade do ensino técnico. Então, veja, é importante trazer a realidade, e o prêmio que o senhor tanto fala é um prêmio que não mede a qualidade da educação, mas inovação em técnicas de educação. Obrigado, candidata. Obrigado, candidato. Eu vou sortear agora o próximo tema, que é turismo. Turismo. E quem responde agora é o candidato Nilvan Ferreira. Candidato, por favor. O tema turismo, o senhor pode escolher para quem o senhor quer perguntar. Vou escolher o candidato Pedro Cunha Lima. Ok, candidato Pedro Cunha Lima vai responder uma pergunta sobre turismo do candidato Nilvan Ferreira. Nós temos hoje a Paraíba com alguns problemas sérios, estruturais na questão do turismo. Primeiro, o orçamento do turismo é um fracasso, porque a PBTU, por exemplo, para 2022, tem um orçamento de pouco mais de 4 milhões de reais. É impossível, mal dá para pagar a folha durante os 12 meses do ano. Nós temos a barreira do Cabo Branco, o farol do Cabo Branco, o turismo no interior, que praticamente não existe, está tudo abandonado. O que é que o senhor tem no seu plano de governo em relação a esse aspecto, candidato? É necessário fazer um enxugamento da máquina pública, que existe muito desperdício de dinheiro público, é porque eu compreendo que existem prioridades que estão abandonadas. A Pedra da Boca, em Araruna, você não tem sequer o acesso para chegar numa atração turística importante do nosso estado. No nosso litoral inteiro, você não vê uma ação de divulgação por parte do governo do estado, que gasta mais de 33 milhões de reais para fazer propaganda de si mesmo e não valoriza as nossas atrações turísticas. Consegue abandonar até o maior São João do mundo, por não haver um alinhamento político com a gestão da cidade, com o atual prefeito Bruno, o anterior Romero. E é importante relembrar que Campina Grande passa por um ciclo de 12 anos sem receber um único convênio. Por conta disso, até o maior São João do mundo é abandonado. A gente tem o Cristo Rei em Itaporanga, é uma atração turística que precisa ser lembrada, incentivada. A gente tem o Frei Damião em Guarabira, entre tantas outras, Pico do Jabre em Maturé, entre tantas outras atrações turísticas que pode gerar emprego, gerar renda. As pessoas hoje procuram uma experiência. No Vale dos Dinossauros, em Sousa, as pessoas não podem ver as pegadas porque até uma passarela foi abandonada há quase 2 anos. Você chega lá e não consegue ver porque a passarela foi abandonada. Então, a gente precisa direcionar o orçamento público para aquilo que é prioridade. Investir no turismo é fundamental porque é uma vocação nossa. Eu lhe chamei para essa pergunta porque o que se percebe, quem está em casa está percebendo, é que o senhor, Veneziano e João estão nesse debate num jogo muito combinado, vocês três, para tentar me deixar fora dos debates sobre os temas importantes, porque vocês parecem que têm um jogo de compadres e comadres para tentar impedir que um candidato como eu, que sou o único que não venho de oligarquias, para o segundo turno. O senhor vem de oligarquia, esse aqui é outro que vem também de oligarquia, esse aqui vem da oligarquia de Ricardo Coutinho, que representa a corrupção. Eu vou pegar ele no segundo turno e aí não tem como ninguém ele escapar, para a gente discutir saúde, educação, segurança, turismo, lazer, o futuro desse estado, um programa de desenvolvimento econômico para a Paraíba sair do atraso.
Então, eu lamento muito que vocês tenham feito todos os esforços combinados para não aprofundar os temas que a Paraíba precisava aprofundar num debate tão importante como esse. Minha mãe me ensinou, Nilvan, que quando um não quer, dois não brigam. Eu não estou aqui para brigar com ninguém, eu estou aqui para mostrar quais são as minhas ideias, o que a gente precisa fazer para a Paraíba se desenvolver como pode e merece. Eu estou aqui nesse debate porque quando eu paro num sinal e vejo um jovem limpando o vidro do meu carro para ganhar uma moeda, esse jovem que muito provavelmente não teve uma vaga de creche, não teve a oportunidade de aprender a ler e a escrever no tempo certo, como eu tive, eu que sou um grande privilegiado, então eu estudo políticas públicas para poder buscar os caminhos mais eficientes, para a gente ter sensibilidade na administração, para a gente trazer uma nova mentalidade, para que a gente consiga superar dramas humanos. Tive recentemente no Hospital da FAP, que recebe por mês pouco mais de R$300 mil do governo do Estado, um hospital que atende 95 mil pacientes por ano. É por isso que eu estou aqui, porque quando eu entro no hospital na FAP, no Laureano, no Padre Zé, eu me sensibilizo. Então, quero mostrar minhas ideias e quero oferecer algo melhor para a Paraíba. Ok, candidato Nilvan Ferreira, obrigado pela sua participação. Candidato Pedro Cunha Lima, o senhor é o próximo a perguntar. Se o senhor quiser permanecer aí, sim, eu já sorteio. Beleza, então eu já sorteio o tema aqui, está em minhas mãos, agropecuária e agricultura familiar. O senhor vai escolher quem para falar sobre isso? Para responder. Professora Adjane. Candidata Adjane, por favor, vai responder em pergunta, então, sobre agropecuária e agricultura familiar. O senhor pode fazer a sua pergunta. A agricultura familiar e agropecuária é o meio de sustento de milhares de paraibanos. A gente precisa fazer um governo do Estado mais eficiente, né, nesse universo para apoiar, né, um segmento importante, né, para as famílias que precisam, né, desse sustento. Na sua avaliação, qual é o caminho mais eficiente para a gente acertar nesse universo? Bem, o PSOL pretende acertar nesse universo com um compromisso que a gente tem e com o entendimento que as políticas elas não se fazem de forma isolada. Uma política se conecta com outra. A gente não compartimenta as ações políticas porque a gente sabe que elas impactam em desdobramentos. Então, quando a gente pensa em investir com uma forma mais ostensiva e um compromisso sério na agricultura familiar, a gente está falando de melhorar as condições de vida dessa mulher do campo, que muitas famílias produtoras, mulheres, chefiadas por mulheres, estão no campo. A gente está falando de produzir alimentos com a perspectiva da agroecologia, que é combatendo o uso de agrotóxico, então veneno não vai chegar na mesa do povo paraibano. A gente sabe que essa agricultura familiar nutre 70% das famílias da nossa Paraíba, então é importante investir e ainda tem uma necessária demanda de oportunidades de investimento e crédito do Estado que tem sido deixada de lado em favor do agronegócio, em favor dos grandes empreendimentos. Então, é trazer para cá, para essa população que produz e alimenta o Estado da Paraíba, a importância devida para tentar, da melhor maneira possível, enquanto não é possível, barrar, retroceder as deformas trabalhistas e previdenciárias para qualificar essa população para que elas tenham uma vida mais digna. A gente precisa apoiar o homem e a mulher do campo. O governo do Estado deve distribuir sementes para incentivar essa produção. Hoje já existe, né, nas Vazes de Souza, uma oportunidade quicando para que ali seja uma nova Petrolina. No estado vizinho, Petrolina mostra, né, já exportando para o mundo inteiro aquilo que é produzido, né, naquela cidade e a gente ficando para trás. Eu sou competitivo, eu detesto ver outros estados fazendo e a gente perdendo tempo. Né, com as águas do São Francisco, né, a gente pode sim, né, dar acesso à água. Eu tive recentemente na zona rural de Cajazeiras. O que o agricultor me disse: Pedro, o que eu preciso aqui é do acesso à água, são 10 quilômetros. Basta o governo do Estado me ajudar. A gente conseguiu atravessar uma cerca de 7 anos. O homem do campo, a mulher do campo é resiliente. Então, a gente vai ter um governo do Estado que vai incentivar, né, quem vive da agricultura para fortalecer também uma vocação nossa. O Estado da Paraíba, os produtores rurais da Paraíba, os pequenos produtores, têm uma expertise muito grande. E existe um projeto muito bacana de proteção das sementes crioulas,
que são sementes que sobrevivem às circunstâncias nossas aqui do Estado e que garantem uma boa colheita. São sementes que são guardadas e levadas de geração em geração. É um projeto pequeno, que poderia ser grande, se houvesse investimento. Agora, a perspectiva de Petrolina, eu acho ela muito perigosa, porque ela favorece, em sua maior parte, o agronegócio que está ali. E a gente está falando de inverter a lógica, trazer para cá, para Paraíba, uma lógica que beneficie os pequenos produtores. É desses produtores, a estes produtores que nós estamos nos referindo no nosso programa no PSOL. E a perspectiva agroecológica é exatamente de produzir menos impacto para o ambiente, garantir uma perpetuação dessa produção e fazer com que essa população nossa da Paraíba tenha um alimento saudável. Candidato Pedro, obrigado. Candidata Adjane, a senhora pergunta agora. Então, se quiser permanecer aí, eu já faço o sorteio aqui, tudo bem? Pode. Então tá. Estou sorteando aqui. Esporte. O tema da sua pergunta é esporte. A senhora escolhe quem para responder? Eu vou escolher veneziano. Ok. Candidato veneziano Vital vai responder uma pergunta da candidata Adjane sobre esporte. Veneziano, observando o teu programa, eu vi que tem bastante proposta para o esporte, mas são propostas que não dialogam com a perspectiva de saúde, de promoção de saúde. E aí eu gostaria de saber contigo se você pretende fazer essa forma de encarar o esporte, promoção de saúde, lazer, e de que maneira que isso poderia ser implementado. Adjane, eu fico muito feliz por essa oportunidade e nós dialogamos sim, porque se você tiver a chance de conhecer lá na minha amada Campina, nossa amada Campina Grande, a primeira Vila Olímpica do meu Zepa, Zé Pinheiro, que serve e atende ao Monte Castelo, ao Santo Antônio, à Nova Brasília, você vai encontrar um investimento que nós fizemos enquanto prefeito, com recursos exclusivamente próprios de 10 milhões de reais, onde nós temos 3 equipes, ou pelo menos tínhamos no meu tempo, 3 equipes do Programa de Saúde da Família, nós tínhamos restaurante popular, nós tínhamos equipamentos funcionais, não apenas relacionados à prática do desporto, mas também relacionados diretamente a outras ações. Nós temos esse compromisso de investir no esporte amador, diferentemente do que João fez, que foi exatamente prometer 9 vilas olímpicas e não entregar uma única, mas também não vamos esquecer o papel importante que o Estado tem de fazer parcerias com o futebol profissional. E aqui eu falo da capital ao Belo, ao Botafogo, falo a minha amada Campina Grande, Campinense 13, eu falo a Souza, no nosso Dinossauro, Souza Futebol Clube, eu falo ao Atlético, ao Esporte, ao Nacional, que precisam ter de volta o gol de placa, que João não reeditou. Esse é o nosso compromisso de quem fez. Veja, candidato, a perspectiva do PSOL, quando eu falei da promoção de saúde, é de que não seja apenas focado nesse esporte competitivo, de competição que o senhor está colocando, mas que a gente invista em aparelhos dentro da rede de saúde e dentro de ferramentas que possam ser utilizadas pelas comunidades, para que elas também acessem como uma forma de lazer, de forma democrática, e de forma ampliada, né, com várias modalidades esportivas, incluindo aí as pessoas com deficiência, a gente quer que essa política se amplie. Promoção de saúde é garantir que as pessoas tenham acesso regular a essa ferramenta, que é o esporte, que propicia saúde mental, propicia saúde física, enfim. Seu programa é muito masculino, e eu gostaria de saber de que maneira, masculino e etarista, de que maneira que pode acontecer um complemento desse programa para que as mulheres se sintam representadas, para que haja algo mais do que futebol e para que as pessoas idosas também estejam presentes nessa política. Adjane, fundamentalmente você precisa conhecer a experiência que surgiu a partir da nossa presença enquanto administrador. Eu falei o exemplo da Vila Olímpica Plínio Lemos, onde todos, indistintamente, todas, indistintamente, tinham acesso a diversos instrumentos, meios e equipamentos, mulheres, homens,
pretos, brancos, crianças, deficientes, Adjane. Vale a pena você tirar um tempo da sua agenda corrida, dar um pulinho em Campina Grande, lá no Zepa, que você conhecerá o quanto nós modificamos milhares de vidas. Fizemos muito por aquela cidade e, afinal de contas, um desses exemplos foi exatamente investir no esporte. Mas não apenas com esse aparelho, investindo também na educação e ocupando as nossas escolas com práticas esportivas, aonde as comunidades tinham acesso até mesmo aos finais de semana. Eu falo com muita alegria e haverei de fazê-lo como governador. Candidato Veneziano Vital, candidata Adjane Simplício, obrigado pela participação de vocês. Gente, passou rápido, estamos chegando ao final aqui do nosso debate. Pelo menos para mim passou rápido, não sei se para os senhores e para você de casa, mas eu acho que sim também. Mas agora a gente tem as considerações finais dos candidatos. Cada um terá 1 minuto e meio para dar o seu recado aí ao eleitor paraibano. E a ordem dos discursos dessa última fala, a ordem foi sorteada previamente. E João Azevedo, o candidato João Azevedo é o primeiro a falar. Eu convido o senhor, então, candidato, para falar por 1 minuto e meio até. Primeiramente, agradecer a todos que nos acompanharam até agora desse debate. Eu espero que ele tenha sido bastante elucidativo para que você possa definir da melhor forma possível o voto no próximo domingo. Parabenizar você, Elton, pela condução, a todos da TV Cabo Branco, e dizer que eu represento o governo que avançou em todas as áreas. Eu represento o governo do Opera Paraíba, que já realizou mais de 30 mil cirurgias. Eu represento o governo que salvou vidas com abertura de leitos, com vacina nos braços do paraibano. Eu sou o governo e represento o governo das 213 creches. Eu represento o governo, como eu já disse, das 202 escolas de tempo integral, das 150 escolas técnicas, da isenção de impostos, da isenção do ICMS frete, da isenção para quem compra produtos para irrigação, da isenção e redução de ICMS de 18% para 12% para a indústria que utiliza gás. Ou seja, diferentemente do que alguns tentam passar, eu desafio a qualquer candidato a apresentar um único decreto, lei ou documento que eu tenha criado impostos nesse Estado. Essa é a realidade desse Estado que vai avançar e eu espero que você continue apostando no 40. Obrigado. Ok, candidato João Azevedo, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso debate. Eu convido agora o candidato Veneziano Vital. Por favor, o senhor tem 1 minuto e meio para as suas palavras finais. Eu quero saudá-lo, Elter, mais uma vez, dizer que você será sempre muito bem-vindo ao solo paraibano. Quero cumprimentar aos presentes, cumprimentar mais uma vez a nossa postulante, candidata, aos postulantes, saudar aos meus amigos e às minhas amigas. Nós tivemos, mais uma vez, uma oportunidade na qual estabelecemos esse contato direto para reafirmarmos um compromisso. Daqui a 5 dias você estará a escolher aquele ou aquela que haverá de dirigir os destinos administrativos do nosso Estado. Espero que sejamos nós. Numa parceria com o nosso Lula, nós vamos modificar tanto o nosso Brasil, que precisa se reencontrar, repacificar com respeito às mulheres, aos pretos, às comunidades quilombolas, às comunidades originárias, LGBTQIA+, e aqui no nosso Estado. A verdade não é a verdade de João Azevedo, é a verdade que você sente de uma saúde que não foi descentralizada, de uma educação de escolas caindo aos pedaços, da falta de geração de oportunidade, do descompromisso para com os nossos servidores. Eu creio, eu fui experimentado, eu tive a oportunidade de ser vereador em Campina Grande, prefeito por 2 vezes, deputado federal, estou hoje como senador, vice-presidente do Senado, trabalhando para os 223 municípios do nosso Estado e vou fazer isso como governador. Lula 13, Ricardo 133 é o nosso senador, agradecer a nossa vice, Maísa Cartacho. Ok. Um abraço. Candidato Veneziano Vital, obrigado pela sua participação no nosso debate. Eu convido agora o candidato Pedro Cunha Lima. O senhor também tem 1 minuto e meio para suas considerações finais, candidato. Agradecer pela oportunidade, dizer que eu busco representar a mudança. A gente vive um momento muito desafiador,
é preciso dar competitividade ao nosso Estado, é preciso melhorar na educação, fazer uma saúde pública com mais eficiência, reverter um quadro no combate à criminalidade. Eu tenho compreensão, tenho clareza de que, se eleito governador, não vou conseguir resolver tudo do dia para a noite. Só quem pode tudo é Deus. O mandato tem 4 anos, não dá para fazer tudo em 4 anos, mas dá para fazer melhor. Dá para ter um olhar de dar mais eficiência, de trazer um ar novo para a Paraíba. A Paraíba pede mudança. A gente já experimenta um ciclo de 12 anos, vai completar 12 anos. Está na hora de abrir espaço, né, para um novo olhar. É isso que eu me dedico a fazer, né, buscar os melhores caminhos, né, buscar as melhores soluções. É por isso que peço a sua confiança, o seu voto. Domingo é um dia importante, é um dia que cada um decide os rumos que o nosso Estado vai trilhar. Então, com muita humildade, me coloco à disposição, coloco o meu melhor, estou me dedicando ao máximo que eu posso, estou entregando tudo o que existe de melhor em mim. Eu sei que é uma grande responsabilidade, mas estou pronto para esse desafio. Peço seu voto no 45, peço também pelo nosso senador Efraim no 444, será um parceiro importante em Brasília para a gente firmar parcerias com o governo federal. Ok, candidato Pedro Cunha Lima, muito obrigado também pela sua participação no debate. Eu convido agora a candidata Adjane Simplício. Suas últimas palavras, candidata, 1 minuto e meio também. Eita, gente, terminou o debate. Mas primeiro eu quero agradecer a esse dia, 27 de setembro, dia de Ibeji, dia de São Cosme e Damião. Agradecer aos Erês e a pipoca que me deram, que me trouxe a energia para estar aqui nesse lugar. É importante dizer que a Paraíba é feminina. A Paraíba precisa ter representação de mulheres fortes na política, porque as nossas mulheres são fortes e vêm testando essa fortaleza há muitos anos. E é necessário, gerações e gerações, é necessário, de fato, que esse Estado, que é feminino no nome, responda a essas mulheres, às demandas dessas mulheres, que têm sido negligenciadas, esquecidas, apagadas ou reduzidas ao deboche. Nós estamos falando de defesa real da vida das mulheres e defesa de suas famílias. Carol, Lucas, mamãe está na Globo. Beijo, amo vocês. Meus camaradas, Jardel Queiroz, da Unidade Popular, vice nessa chapa, Alexandre Soares, nosso candidato ao Senado, nossos deputados federais, Bruna Santos, Itácio Teixeira e todos os nossos candidatos e candidatas a deputados estaduais são excelentes opções do PSOL para a Paraíba, porque a gente quer sonhar uma Paraíba para o futuro, com o direito ao futuro dessa Paraíba que a gente ama tanto. Candidata Adjane Simplício, muito obrigado pela sua participação aqui no debate. E eu convido agora o candidato Nilvan Ferreira para as últimas considerações, 1 minuto e meio também, candidato. Parabenizar a Rede Paraíba pelo debate, o mediador, parabéns, seja sempre bem-vindo. Abraçar a todo o Estado que, nesse momento, tarde da noite, esperou para acompanhar o que pensa cada candidato. Esperava que as ideias fossem mais confrontadas, fossem mais discutidas, os temas fossem mais aprofundados. O que está claro nessa eleição, meu amigo e minha amiga que está em casa, seu José em Taperoá, seu Neco, meu pai, lá em Cajazeiras, Dona Maria em Uiraúna, seu Benício, lá em Campina Grande, ou meu amigo Stanley, lá em Sapé. São projetos. A Paraíba tem escolhas. Eleger Pedro é colocar o pai de Pedro para governar de novo a Paraíba. Eleger veneziano é botar Ricardo Coutinho, Daniel da Cruz Vermelha e a Calvário para governar a Paraíba de novo. E votar em João é votar no pior governador que esse Estado já teve. A outra opção é votar em Nilvan, que é a verdadeira mudança. O candidato que vem do povo, um candidato antenado com as questões desse Estado, que representa agora um movimento muito forte para devolver a esperança no coração das pessoas, para a gente reestruturar a segurança, reestruturar a saúde, a educação, ter um pujante projeto de desenvolvimento econômico dessa Paraíba que não nasceu para ficar no atraso. Domingo, vota 22 Nilvan e Bolinha, vice-governador. Candidato Nilvan Ferreira, muito obrigado pela sua participação também aqui no nosso debate. Chegamos ao fim do nosso debate com os candidatos ao governo da Paraíba.
Agradecemos a presença de todos os 5 candidatos que abrilhantaram esse show de democracia. Agradecemos também aos convidados e convidadas que assistiram presencialmente ao nosso debate aqui no Intermares Hall. Muito obrigado pela participação e pela ajuda de todos vocês. Nós que fazemos a Rede Globo e as TVs Cabo Branco e Paraíba, estamos certos de termos contribuído com a cidadania e ajudado o eleitor a fazer a sua escolha a partir da apresentação de ideias, propostas e programas sobre questões de interesse do Estado. A você, telespectador, a você aí de casa, muito obrigado pela audiência. E a todos, uma ótima noite.